Caraca, maluco. Eu fui fazer um café ali. O maluco já entrou já. Eu já tava aqui na sala já, eu tinha deixado pra Porra. dar um adianto. E aí, tá suave? Beleza, tá top, cara. Sim. Mas aí você chegou a olhar o roteiro ou você não teve tempo, cara? Não. Mas eu sei da história, porque eu assisti as lives do Japinha lá todo. Sim. Eu reescutei aquela live, cara, porque essa live dele eu tinha escutado há 1 ano atrás, mais ou menos, né? Aí eu vi que lá na parte lá na metade da live, o cara quis dar uma lacrada falando que os deuses eram machistas, né? Mas aí a gente vai fazer essa correção aqui no podcast. A gente vai falar as bases aqui. Tirar essa partezinha escrota de lacrada, mas enfim. Mas apesar que nem vai ser necessário falar, porque quando ele chega nessa parte, ele já tá falando de Amaterasu, já tá falando de Susanoo. É pra fechar a conclusão da história do Japão, entendeu? Porque o que acontece? Sim. A história do Izanami do Izanagi e da Izanami, ela... O que acontece? É a história da fundação do Japão. E ela acaba justamente com a história do Susanoo e da Amaterasu. Então, se você tira essa parte, aí fica meio que faltando alguma coisa. Pra ficar bem fechadinho, tem que ser essa parte. Você tem que contar o Izanagi e a Izanami, aí depois Amaterasu, Susanoo, Tsukuyomi também. Mas o Tsukuyomi é bem coadjuvante. E aí, cara, fechou o ciclo da fundação do Japão. Aí você vai começar a história da saga do Susanoo, que já é uma história mais épica. Então faz assim. Então no próximo podcast eu trago a história do Ninokushi. Sim. E aí você já vai. Você já conta. Aí, também tem a história lá daquele monstrão Yamato, alguma coisa que eu não lembro agora. Yamato no Orochi. Isso, Yamato no Orochi, sei. Eu decorei a história, pô. Pode ficar tranquilo. Tá show de bola. Tá tudo no cerebelo. Então. Isso. Beleza. Então, começando aqui, mitologias aí, Japão. Começando pelo Kojiki, que é o livro aí, como o Caverna mencionou no começo. E ele é o livro aí mais antigo sobre a própria história aí do Japão. E ele foi concluído aí no início do século VIII, entre os anos aí de 711 e 712. E foi a mandado aí da imperatriz Genmei, ou Genmei, que foi a 43ª monarca aí do Japão. E segundo a linha de sucessão imperial, que pediu o cronista, o no Yasumaru, que foi a criação aí de uma compilação de contos, mitos e histórias relacionadas às criações das ilhas japonesas, e Kami, que seriam os deuses no geral. E o Kojiki aí, ele... Tipo uma bíblia, né, cara? São 3 livros. O primeiro livro, ele conta mais a história dos deuses, e o segundo e o terceiro, ele conta aí, então, a história dos imperadores e dá o início ali de como foi a criação aí do Japão. E você já chegou a ler algum Kojiki? Não, nunca. O originalzão mesmo, assim, não o original que foi feito no século VIII, tá? Mas assim, um livro só do Kojiki eu nunca li, não. Só li o compilado de contos. Que na verdade, o Kojiki, ele nada mais é do que a Ilíada e a Odisseia grega, né? Porque o conjunto de deuses e contos épicos, né? A Ilíada e a Odisseia de Homero. E aí, cara, essa é a parada, né? São o compilado dos contos. Então eu li os contos separadamente, mas exatamente o livro mesmo, eu não cheguei a ter ele pra ler, não, cara. Uhum. Eu acho que também não deve ter na internet, tipo, traduzido, né? Acho que pra ler tem que saber o japonês mesmo, creio eu. Mas talvez depois tenha. eu acho que eu vou dar uma... tem tudo na internet, né? Depois eu vou estar dando uma olhada, que eu não sabia que tinha tipo uma bíblia própria, assim, do japonês, e que o nome seria o Kojiki. Fiquei sabendo por você, né, ter trazido aí o mitologia japonesa, e pela live que você pediu pra eu assistir, algumas informações que eu peguei por fora também. É muito interessante, cara, da hora. E me faz ver que são os deuses bem humanos mesmo, porque como a gente vai contar, parece até uma história de uma família brasileira, tá ligado? Exatamente. É bem interessante. Uma parada que eu queria fazer um comentário, que é uma espécie de lacrada minha em particular, tá? O ouvinte que é pagão não vai gostar.
Mas eu acho muito bizarro, cara, como para as pessoas é mais legal você venerar deuses humanos de outras religiões do que você reconhecer o Deus cristão como algo onipresente, onipotente. Porque você vai ver ao longo desses estudos o quão humanos são os deuses das mitologias, assim, japonesas, chinesas. Aí o ouvinte pode falar assim, mas é exatamente isso que faz com que a gente se reconheça nesses deuses. Tá, cara, pode até ser. Só que eu acho que o Deus deveria ser algo que literalmente seja além do humano, né? Porque por que você vai depositar toda a sua fé, todas as suas necessidades em coisas falhas, em humanos, em seres que são limitados? E quando você vê os deuses de várias mitologias, você vê que eles nada mais são do que limitados demais no que eles podem fazer. Eles não são deuses de fato que conseguem controlar o destino, que conseguem controlar as coisas que tem ao redor deles. Isso é uma coisa muito zoada. E são esses deuses que são tidos os deuses legais do paganismo, né? Enfim, é só esse o meu comentário, meu. E só um adendo ao seu comentário é que qualquer coisa vira um deus, né? Tipo, a pessoa espirra, aí vira um deus, a pessoa sangra, vira outro deus, vomita. Então, é bem louco isso daí, né, bicho? Caralho, tudo vira deus. Interessante. Pois é. Então, dando continuidade aqui, já o Nihon Shoki, que seria aí as crônicas do Japão, ele surgiu alguns anos mais tarde, no ano aí de 720, para ser aí mais preciso, que é no caso, um compilado aí sob a ordem do príncipe Toneri no Miko, que é o filho do imperador Temu. E só uma pergunta, Caverna, você pretende trazer imperadores também mais pra frente ou vai ficar só na mitologia mesmo? Só se for pra gente comentar brevemente. Por quê? Porque é aquela coisa que a gente conversou já em particular, que os imperadores trazer um podcast sobre imperadores é complicado porque tem trocentos nomes de soldados e imperadores e generais, e é uma coisa muito maçante. A gente pode trazer, por exemplo, a história do Oda Nobunaga, né? Que é famosíssima. Então, assim, a gente pode trazer ela só brevemente pra fazer referência a outra coisa, né? Mas ou a gente pode trazer a história dele, mas omitir diversos nomes, assim, que a gente acha que seja necessário pra não ficar muito cansativo. Mas é legal. Focado, né? Dá uma focada, exatamente. De fato. Então, aí nos dois livros é possível encontrar contos sobre a criação mitológica das tais ilhas japonesas. E, embora existam aí algumas divergências de alguns pontos, os livros eles revelam aí pra gente lendas muito interessantes relacionadas aí também à própria criação do universo, claro, pelo olhar do oriental, né, que seria o Japão, e das ilhas também de lá, e dos kami, como eu disse, aí os deuses. E essas lendas, elas fazem parte do folclore japonês e são componentes importantes aí do shintoísmo e a religião nativa do Japão. Então hoje iremos conhecer um pouco sobre Izanami e Izanagi e os deuses aí que criaram o Japão. Então, Izanami e Izanagi, a criação aí do Japão, iniciando aqui. Então os dois aí que deram origem às terras japonesas em uma ponte aí flutuante do céu, segundo aí o Tagawa Hiroshige, no ano aí de 1849 a 1850. E a Izanami, ela é a deusa que ela convida, e o Izanagi é aquele deus que ele é o convidado. E eram deuses aí que representavam o céu e a terra, e foram eles os criadores aí de Oishima, que seria as grandes 8 ilhas aí do arquipélago japonês. Também criaram o sol, a lua, as tempestades e outros fenômenos aí naturais, além de serem os responsáveis pelo nascimento de outros deuses da civilização japonesa como um todo. E interessante que Izanami e Izanagi também são deuses, só que eles serviram também outros deuses maiores, que no caso, no começo da criação. Isso. Não sei se você colocou aqui, mas vai ter a parte lá da lança e tal, que é muito interessante mesmo. Então beleza. Então, cara, é o seguinte, como você acabou de falar, né, o Izanagi e Izanami
são os deuses responsáveis pelo povoamento da Terra. Na verdade, existiam três... É como se o mundo, o universo, ele fosse dividido em três. Você tinha o reino celestial, você tinha o reino da Terra, no meio disso tudo, e abaixo dele você tinha o reino dos mortos. E a Terra não tinha ninguém, tava sem nenhuma... Não haviam seres na Terra. Então, o Izanagi e a Izanami, eles foram encarregados pelos deuses primordiais, os deuses que criaram a porra toda, para fazer ilhas que hoje seriam as ilhas do Japão, e também criar outros deuses para ajudá-los na sua tarefa. E com isso tudo viria a humanidade depois. O que acontece? Para ajudar nessa empreitada de criar esses outros deuses e outras terras, eles receberam a Ame no Nuboko, a lança sagrada, que era uma lança que tinha pedras preciosas celestiais. O que acontece então? O Izanagi e a Izanami, como pegaram essa lança, eles começaram a girar assim ao redor do universo, que era tudo um caos, era tudo disforme. Começaram a girar e no que eles ficavam girando essa lança, reações aconteciam. E quando eles começaram a agitar, né, essas gotas que caíam de uma espécie de oceano sagrado, elas coagulavam, né? E quando elas coagularam, elas formaram a primeira terra firme. Essa terra se chamaria Onogoroshima, que seria a tradução espontaneamente coagulada. Bom, logo após essa ilha ser formada, os deuses desceram então do reino celestial e foram para a terra. E lá eles construíram um altar chamado Yashidono, que seria uma coluna celestial sagrada, que também foi chamada de Amanome Hashira. E ao redor dessa sagrada coluna, eles também criaram uma sala de 8 braças. Após esses atos, então, eles olharam um para o outro, né? Eles tinham construído lá uma coluna celestial, estavam numa terra firme. Aí eles olharam um para o outro e começaram a se indagar. O Izanagi então perguntou para a Izanami: Ô Izanami, qual é o formato do seu corpo? Como é que você foi criada? Aí a Izanami falou assim: o meu corpo ele foi criado totalmente, ele tá bem formado e tal. Só que eu reparei que tem uma parte que não cresceu no meu corpo, e tem uma parte que tá fechada dentro dele. Aí o Izanagi falou assim: o meu corpo também ele foi totalmente formado, beleza. Mas eu acho que tem uma parte que cresceu muito demais, que cresceu demasiadamente no meu corpo. Assim eu tô pensando, cara, você tem uma parte que você acha que falta e eu tenho uma parte que eu acho que sobra. Vamos fazer o seguinte, vamos juntar a minha parte que sobra com a sua parte que falta, e aí a gente vai ver no que dá, né? Vamos ver o que vai acontecer. E aí, então, literalmente, isso é uma ilusão, né? A grande sassaricagem, né? Eles começaram a fornicar, então. A parte que tava sobrando, que era o Bilal do Izanagi, entrou na parte que tava faltando, que era a perereca lá da Izanami. Sorte do Izanagi, que a Izanami não era uma mulher 2.0, hein? Pois é, né, cara? Já pensou? E puta cantada boa, né, cara? Cantada boa, chega lá. Você chega na mina e falou, você já escutou a história do Izanagi e da Izanami? Acho que sim. Então vamos lá, junta a minha parte que sobra com a sua que falta, que vai dar bom. Porra, cara, cantada ótima para os otaquinhos fazerem aí, cara. Fazer uns Izanamizinhos, Izanagizinhos por aí. Exatamente. Doideira. A Izanami, ela aceitou a proposta do Izanagi, né? E o que acontece? Eles começaram a girar pela essa coluna celestial, começaram a dar voltas. Cara, quando eu ouvi essa história pela primeira vez, eu não consegui parar de pensar em Lagoa Azul. Não sei se você teve essa ideia de perturbado. Na hora não muito, porque faz muito tempo que eu assisti Lagoa Azul, então não tenho lembrança, tá ligado? Então, mas... na hora nem me veio a nostalgia. Cara, pra quem vê muito Sessão da Tarde, já pensa logo em Lagoa Azul, que é 2 adolescentes presos numa ilha, né, cara? Então, vamos fazer o quê? Vamos ficar na putaria, né? Que é o que tem pra fazer.
Então, exatamente. Foi a primeira coisa, né? Você bota um homem ou uma mulher, ou qualquer coisa do sexo masculino e feminino preso num ambiente sem nada pra fazer, meu irmão. É igual a sexo, não tem outra equação, cara. Sempre vai dar nisso, cara. E ainda com esse puá máximo aí do Izanagi. Pô, exatamente, cara. Nem fez curso. Exatamente. Bom, eles começaram a girar por essa coluna sagrada, só que acontece, o Izanagi, ele foi meio frango, né? Ele não chegou, ele falou, né, vamos juntar, ele deu aquela coisa meio otaquinho tímido, vamos juntar a parte que tá me sobrando na sua que falta, só que ele não pegou a Izanami e puf, e deu a primeira carcada. O que aconteceu? Os dois ficaram girando na coluna igual os mongol. E aí a Izanami pensou, porra, ele não vai fazer nada não, cara, eu vou ter que fazer alguma coisa pra poder desenrolar isso aqui. Então a Izanami é que deu a primeira tentativa. Ela, eu tô vendo que você é um jovem formoso e amável, tem 15 centímetros, é a média do ouvinte Nova Vertente, então tô achando que isso vai dar bom aí, cara. Aí o Izanagi falou, você também é muito formosa e amável. Aí, pelo que eu tô vendo, você tem que estar com tudo em cima. E aí, o que acontece? Na hora que eles começaram a um falar com o outro, né? Mas por causa que a Izanami deu o primeiro passo. Então eles começaram a putaria, né? Começaram a sassaricagem. Só que o que acontece? Depois que eles começaram a fazer o sexo, aconteceu uma presepada, cara. Eles geraram um filho. E esse filho se chamaria Hiruko, que significaria menino sanguessuga. O que acontece? Esse Hiruko era um monstro. Ele era um bicho muito feio, né? Saiu uma criatura muito feia da procriação dos dois, né? E eles até pegaram ele, meteram num barco de juncos e largaram ele no oceano e ele foi arrastado pela correnteza. Dropou o moleque mesmo, cara. Dropou o moleque feio e não quiseram saber. Depois, o que acontece? Eles tentaram novamente e nasceu a Arashima, a Ilha de Espuma, né? Ou seja, é muito sugestivo isso, né, cara? Nasceu uma Ilha de Espuma. O que era uma Ilha de Espuma? Era a porra do Izanagi que saiu do troço da Izanami? Só foi isso? O cara já colou fora e falaram, isso aí é o nosso filho. Não sei. Só que isso aí que diz que é uma Ilha de Espuma, né? Um monte de espuma. Ou seja, eles não estavam conseguindo ter um filho bacana, né? Eles ficaram achando muito estranho esses filhos deformados aí. Bom, se fosse hoje em dia, eles iam falar, não, mas é porque eles eram irmãos, né? Aí se eles são irmãos e eles transam um com o outro, então vai sair filho com defeito. Mas não era essa parada. Bom, os Izanagi e Izanami ficaram sem saber por que os filhos deles estavam imperfeitos, então eles foram pedir orientação aos outros deuses, os deuses primordiais. Então eles foram lá consultar os deuses, e aí por meio de adivinhação, os deuses responderam qual era o problema. Só que o problema é o seguinte, cara, vocês estão um casalzinho muito moderno pro gosto dos deuses. Nós estamos aqui no começo dos tempos, vocês não podem... A mulher não pode ficar tomando a iniciativa pelo homem, não. A mulher foi a primeira a falar. E na cultura dos antigos japoneses, a mulher só fala depois do homem. E só pode andar atrás do homem e nunca ao seu lado. Assim, o jovem casal voltou então. E aí, agora que o Izanagi é que tinha que tomar a frente, pô. Nada de mulher que comanda a relação. O japonês nessa época era basic pra caralho. Então eles voltaram lá pra terra e aí voltaram a girar pela coluna. E aí, quando eles começaram a transar de novo, aí sim, quando eles terminaram, eles começaram a gerar outros deuses. E aí sim, eles começaram a procriar ilhas, né? Que seriam as ilhas do Japão. Ou seja, da chota da Izanami saiu diversas ilhas. Imagina o quão grande essa mina não era, né, bicho? A mina era um continente, tá ligado? Cara, você aí reclamando da sua honradinha aí que passa qualquer coisa aí, mas você tá melhor ainda, cara. Pois é. Aí por isso então que o Japinha lá meteu o copo de... É muito machista. É muito machista, pois é, cara. Vai tomar no cu, cara. Não, mas pelo menos
ele falou essa merda, mas ele falou, não, mas você tem que ver também que é o contexto da Sim. época e tal, mas não é o contexto da época, é o contexto da humanidade, É o pô. contexto da humanidade, exatamente. Tem essa, tá Mas eu ligado? acho que ele meteu essa porque, não sei se você reparou na live dele, o que tinha era colher. Não sei se você viu os comentários da live dele, era só Sim, colher. sim. Eu tava Devia ter vendo. 2 caras só ali no chat dele. No máximo. Pois é. Sim. Então, isso aí foi como foi o jeito aí que fizeram para que nascesse filhos saudáveis aí. Então os deuses falaram, ó, é o homem que tem que chegar, dar ideia. Então finalmente aí o Izanagi falou, beleza, então, e aí Sim. partimos agora então pros filhos aí que deram certo. Então a criação dos deuses aí, o primeiro é o Kamiumi. Então o Izanagi aí logo deu à luz a 8 filhos e se tornaram aí as tais ilhas do Japão. Então Izanagi e Izanami criaram muitos deuses e deusas aí para representar as montanhas, os vales, as cachoeiras, os rios, os ventos e outros recursos nativos aí do país, desse novo país. E como a gente disse no começo, tudo virava deus. Cara, E literalmente aqui não tudo. foi diferente. O Sim. Izanagi ia soltar um barro, saía da merda dele, saía deuses novos, cara. É literalmente tudo, Sim. cara. Do vômito, do espirro, do sopro. Qualquer coisa. Aquela cuspida marota. Ô, você já pensou, cara? É porque assim, a gente gosta de zoar assim, eu vou jogar os meus filhos no ralo, né? Quando o cara vai meter aquela punheta no banheiro. Agora tu imagina, nessa época, o Izanagi chegava lá, pô, cara, Izanami tá longe pra caralho, tá resolvendo umas coisas ali, pô, vou bater um punhetão aqui maroto. Aí o cara não podia nem fazer isso em segredo, porque na hora ia sair um monte de deus da pupunha do cara, meu irmão. E já era. Exatamente, surreal, cara. né, bicho? Não, assim, agora eu tenho um argumento que pode ser válido. É vendo umas coisas dessas que eu entendo porque as pessoas curtem paganismo, tá ligado? Deve ser por Deve isso, ser pela mano. bizarrice, né, cara? Deve ser. Com certeza, cara, com certeza. Ouvinte pagão aí não me leve a mal, não, mas me faz todo sentido a pessoa curtir isso aqui, porque, cara, é surreal, mano. Então, dando Sim. continuidade aqui, e dentro da mitologia japonesa, o episódio aí da criação dos deuses, seria o Kamiumi, ele ocorre posterior ao nascimento aí das ilhas japonesas e também se referem aos nascimentos das deidades, que seria aí os filhos de Izanagi e Izanami. Seria, digamos aí, o Adão e Eva, né? Muito, muito foda essa Exatamente, cara. Eu aí. faço paralelo ao Izanagi e Izanami como Adão e Eva, cara. Porque é literalmente eles que criam a porra toda depois dos deuses primordiais. Porque em toda mitologia, quando você vai ver, eles não têm uma explicação pra criação do universo. Eu acho isso muito bizarro. Por exemplo, na mitologia grega é o caos. Na mitologia japonesa também é o caos. Na mitologia chinesa também é o caos. Então, assim, eles falam sempre o caos, o caos, o caos. Mas quem criou o caos? O caos já existia por si só. O que veio antes desse caos? Então, assim, é umas perguntas muito loucas. E quando você para também pra filosofar sobre a existência de Deus, você pensa, Deus é um ser eterno, beleza. Mas antes da criação do universo, o que existia? Existia algo além de Deus? Inclusive tem uma teoria, né? Que era o seguinte, era como se o mais próximo de Deus fosse o pensamento. Era como se nós fôssemos o pensamento de Deus agora. E quando você tem um pensamento de algo, você literalmente se torna o Deus dele. Se você agora pensar, tem um ser em algum lugar no mundo, você pensa, esse ser tem pernas, tem braços e tal, você se torna o Deus desse ser. E aí você constrói uma água, constrói alguma coisa. E a teoria seria que nós somos o pensamento de Deus. Só que quando você parte desse pensamento, significa que existem outros deuses além desse que tá te pensando e que existe outro universo além desse universo que tem um deus pensante e que esse universo também pode ser pensado por outros deuses ainda maiores. É uma coisa infinita, cara. Então, bom, vou parar de falar besteira e vamos continuar aí. De fato. Então, o último a nascer aí, desta união aí de Izanagi e Izanami, foi o Kagutsushi, que é o deus do fogo. E ele acabou aí queimando a Izanami, provocando aí a sua morte. Então, imagina aí no parto a Izanami dando luz aí a um ser de fogo, ficou toda queimada e com isso aí ela morreu. RIP. E do vômito aí,
E como a gente disse, tudo vira Deus, então do vômito, da urina e dos excrementos aí da deusa, ao morrer, então nasceram aí outros deuses também. Então Izanagi, com isso aí, ficou furioso com o próprio filho por ter matado a sua mãe aí ao nascimento, e com isso ele decapitou o próprio filho aí com a espada. E das gotas do sangue aí do Kagutsushi, o deus do fogo, que caíram na espada, então nasceram aí mais 8 deuses, e do corpo sem a cabeça do Kagutsushi, surgiram então mais aí 8 divindades da montanha. Então, só nessa morte aí, 16 deuses aí cara. a mais pra lista. Foda. Né? E inconsolável aí, com a morte da Izanami, e como ele ainda não tinha acabado o trabalho da criação da Terra, o Izanagi, então, ele se dirigiu até a Terra das Melancolias, que é o Yomotsushi Kuni, para tentar, então, resgatar a sua esposa. E agora começa o filme. Essa parte é maravilhosa, cara. Isso aqui foi o prólogo aí. Agora começa o filme de verdade. Então, o nosso querido Izanagi aí foi resgatar a sua deusa aí no submundo, o chamado Yomitsu Kuni, como eu disse. Então, quando a Izanami morreu aí, ela foi enviada para esse local aí. Como Caverna disse, tem 3 camadas, que é o céu, a terra e o submundo. Então, o mundo dos mortos. O Izanagi, tão desesperado aí, ele decidiu cruzar as portas aí do submundo com a missão de trazer a sua querida e amada de volta aí para poder cumprir aí as metas de criações. Então, Izanami aí cumprimentou a Izanagi pelas sombras, né? E através desse portão aí, e enquanto ele se aproximava aí da entrada do Yomi. Então, ao encontrar a Izanami, o Deus disse assim para ela que os países que tu e eu criaríamos ainda não foram totalmente aí terminados, então, voltemos aí, vamos terminar aí o que a gente começou. Então, a Izanami respondeu a ele: meu senhor e meu marido, tinha esse respeito aí. Bons tempos, né, cara? Até na Bíblia mesmo tem isso, né? De chamar de senhor, o pai, essas coisas, né? Muito interessante. É uma pai? Chamava de pai? Essa parte eu não lembro, não. Sim. Chamava o marido de pai? Sim, acho que Sara com... tá. Com Abraão. Isso. Mas é que a tradução não mostra isso, né? Você tem que ir lá e puxar o Strong. Aí explica sim. Porque como eu e o Nathan tá estudando isso, a gente tá tendo que puxar Strong de um monte de palavras. É por isso que tem a tradução é totalmente diferente. Por isso que tem umas minas que chamam o marido de painho, né? Ô meu painho, não sei o que lá, vem cá, né? É um pouco meio PDF, mas tudo bem, cara. Dá pra você entender. Hoje em dia, né? Mas na época, que nem aquele vídeo que o rapaz fez pro seu canal lá, explicando o bagulho que o pastor falou lá, né? Tem que ver o contexto da época também. Exato. E tal. A gente quer ver pelo prisma de 2002, ou 2022, século 21, tá ligado? Impossível. Exatamente. Então, como ela disse aí, meu senhor e marido, que lástima, porque a tua vinda é tão tardia. Chegou muito atrasado, né, cara? Muito atrasado, porque infelizmente aí, a Izanami, ela já tinha comido uma tal comida lá do mundo dos Yomi. E com isso ela não poderia voltar aí pra segunda camada, que seria aí a Terra, por ela ter comido já alguma coisa lá, e isso faria com que ela não voltasse. Interessante. No entanto, e o paralelo também com o Jardim do Éden, né? Comer lá os frutos. Isso, exatamente. Porque assim, eu acho que a partir do momento que ela comeu a comida do mundo dos mortos, ela meio que se tornou parte do mundo dos mortos, né? Então, até então, ela é como se ela ainda tivesse uma ligação com o mundo dos vivos. Mas a partir do momento que você comeu alguma coisa, ali você já virou a parte daquele lugar. Aí é foda. Aí ela começou a apodrecer por causa disso. Sim, de verdade. Só que, no entanto, aí tinha uma chance mínima aí dela conseguir voltar, mesmo ela tendo comido algo de lá. E ela disse, então, que se consultaria aí com as deidades daquele local. E ela pediu para que, de nenhum modo, não importa, que o Izanagi não olhasse ela e também não atravessasse ali o portão, e que ficasse ali esperando ela, enquanto ela se consultaria aí com
com as deidades daquele local. E dizendo isso, a Izanami então adentrou aí mais ainda no submundo, desaparecendo nas trevas. Só que, pô, tomou um chá ali de cadeira, ficou esperando. Exato. E passou muito tempo ali, a Izanami ela não voltava. Então Izanagi começou a ficar desesperado, falou, porra, mano, tô aqui, sei lá, 3.000 anos. Não, brincadeira. Esperando um tempão. Tô aqui mó cota. Deu um mijão ali no canto, nasceu mais deuses, e até agora não acontece mais nada. Ficou olhando pro sol, que era o relógio da época. Ah, não, tava no submundo, né? Não tem como. Não, e nem tinha sol ainda. É verdade. Então, angustiado aí com a demora e com esse negócio aí de, pô, quero encontrar minha esposa e tal, está demorando demais, então vamos ver o que tá acontecendo. Então Izanagi acendeu uma tocha e olhou dentro do mundo aí de Yomi. Então ele se adentrou um pouco mais aí no submundo, mas ao olhar mais de perto ele se surpreendeu aí com a imagem aterrorizante a qual ele viu a sua amada e esposa aí já não era mais a mesma de antes, já não tava... Era uma feminista. Virou uma fêmea aí do cabelo roxo e rosa, gordona, peluda, suvaqueira. Então imagina o choque que foi pro Izanagi. Eu te entendo, Izanagi, eu te entendo. Então Izanami agora aí era um cadáver em decomposição. Literalmente é um feminista. Um cadáver em decomposição. Literalmente. Só que só diferenciado que era físico, né? E não mental. Só que físico por fora e por dentro. Na doida lá é mais por fora mesmo. Não que por dentro não esteja zoado, mas... Realmente a comparação foi boa, parabéns. Eu acho que por dentro é o que tá mais zoado, né, cara? Depósito de porra ambulante. É verdade. Então a deusa aí já não era o que foi um dia, né? Um dia foi tão bela e tinha se convertido aí em um ser cadavérico. E parte do seu corpo já estava todo putrefado e cheio aí de vermes. Então imagina a cena horrorosa que o Izanagi viu aí. Isso me fez lembrar daquela história do Silent Hill 2. Que o maluco... Caralho, maluco. Que história é essa? Nunca jogou Silent Hill 2, não? Cara, eu joguei, mas há muitos anos não tô lembrando do que você tá falando. Joguei há muito tempo. É porque parte da história do jogo é que o cara ele só curtia mais o corpo da mulher dele quando a mulher dele ficou doente. Ah, sim. Aí, tipo, ele meio que largou ela porque o que satisfazia ele querer ficar com ela era o corpo dela, porque era uma mulher muito esbelta. Mas vamos falar a verdade, cara. Quantos homens que só tancam a mulher por causa do corpo? Porque tem umas minas que, se não for o corpo, você não consegue ter uma conversa de 2 minutos com ela, entendeu? Sim. É igual a história do ouvinte. Ontem, pra ser exato, eu fui escutar um podcast antigo do Hernani. E a história do cara que casou com uma borderline. E a mina era mó gata, mas o que acontece? Ela era uma merda pra conversar, só falava bosta, tá ligado? Uma mina só papo chimpa. E o cara tancou anos com ela de casamento só porque ela era gata. Só porque ela tinha um corpo maneiro, entendeu? Só por isso. Sim. É foda. Ele foi burro? Foi, mas eu entendo. Foi. É entendível, né? Você vê uma mulher ali toda cavalona ali, você tem a chance, você vai, né? Não vou falar que o cara tá errado também, mas infelizmente as consequências vêm depois. Exato. Então, como eu disse aí, o corpo dela já tava todo zoado já tava disforme. E com isso aí surgiram ainda outros 8 deuses horrendos. Como sempre. Como sempre, de tudo surge deuses aí. E o deus do trovão aí, o Raijin. Raijin aparece no Naruto, não é? Um negócio assim, eu tô viajando. Sim, é o de 8 caudas. Ah, é o lá, é um biju, não é isso? Se eu não me engano é. Caso não, os ouvintes naruteiros aí corrigem nos comentários aí. Então, horrorizado com o que ele viu aí, o Izanagi ele decidiu regressar aí. Falou, pô, vou tancar essa mulher não, deixa eu ir embora, voltar pra minha terrinha lá. Sei lá, qualquer coisa eu dou uma esporrada aqui, faço outra deusa aí, sei lá o que eu faço, dou um jeito. E termina a minha obra. Mas com isso aí, a própria Izanami, envergonhada por ter sido descoberta aí, sua aparência horrenda, ela falou, porra, não falei pra você ficar no portão lá, você veio aqui bisbilhotar, poxa, já tava voltando já, tava quase, mas o cara não conseguiu esperar e foi atrás e viu que não queria.
Então ela ordenou aí que os Yomutsu... Será que o lance da comida era copy dela, cara? Porque às vezes ela podia voltar feia. Talvez ela estivesse negociando com os deuses do submundo uma forma de trazer o corpo dela de volta, o corpo dela bonito. Talvez ela meteu o copy da comida do mundo dos mortos só pra não ter que sair daquele jeito. Pode ser, cara. É, verdade. Não, mas apesar que ela foi meio burra de dar essa desculpa, porque ela tinha a chance de pelo menos voltar e conversar com os deuses, né? Então ela só fala, pô, espera um pouco aí que eu vou conversar com os deuses e tal, que eu não posso sair daqui porque eu já faço parte daqui, mas... meteu o copy aí do... Por isso que eu falo que dá pra você fazer muito paralelo com a própria Bíblia por conta desse bagulho de fruto. Então, sei lá, parece uma cópia da obra da Bíblia, não sei lá. Sim. Pode ser. Então, com isso aí, ela envergonhada com a sua aparência, ela ordenou aos Yomotsushikone, que é os espíritos hediondos aí, no caso, femininos, tinha que ser hediondo e feminino, muito boa, na mesma frase. As militantes do Twitter. Isso mesmo. E elas faziam parte do submundo, então aí perseguiram o coitado do Izanagi, o deus Izanagi. Então, na fuga aí do mundo dos mortos, o Izanagi, então, ele tirou uma grinalda de sua cabeça e atirou ao solo, convertendo-as aí em cachos de uvas. Então, ele correu, tirou essa grinalda da cabeça e foi tacando ao solo aí, enquanto a coisa aí batia no solo, se transformava em uvas. Então, no caso, a Yomotsushikone, elas começaram a comê-las, dando a Izanagi uma leve dianteira. Uma vantagem, né? Uma vantagem com isso aí. Muito bom, ele conseguiu correr, fez essa jogadinha aí, então teve um tempinho a mais. Mas logo então alcançaram novamente ele, de modo aí que ele rompeu uma presilha do seu cabelo, que segurava os cabelos dele, e atirou-a também aí no solo, e com isso aí transformando em brotos de bambu. E novamente aí, elas pararam e começaram a brigar entre si aí pelo broto de bambu, e assim o Izanagi novamente pôde livrar-se aí de suas horrendas perseguidoras aí, militantes. Coitado. Coitado, cara. Izanagi cancelado no Twitter. Cancelaram no Twitter. Puta que pariu. É pior que até paralelo com isso dá pra fazer, né, bicho? Sim, pô, exatamente. Muito da hora. Então, irado aí, pelo Izanagi não ter respeitado os desejos dela. Aí não me respeitou, eu pedi pra ele esperar, ele não esperou. Mas, pois é, né? Quando ela só faltava falar assim, quando eu digo não é não. O não significa nada. Ai, só faltou mesmo. Então a Izanami aí enviou ainda mais o deus do trovão e um exército aí de 1.500 guerreiros ferozes lá do próprio Yomi, do submundo, para continuar a então perseguição aí pela cabeça aí, digamos, do Izanagi. Enquanto o deus Izanagi ele corria, ele então desembanhou a sua espada aí, tinha uns 10 palmos aí, e brandiu ela, fazendo um barulho ensurdecedor, a ponto de fazer cair muitos dos guerreiros que o perseguiam. Izanagi era brabo. Então, ao chegar a Yomutsu Hirazaka, que seria a ponte que ligava o Yomi, que é o submundo, a Terras dos Vivos, que é a segunda camada, o Izanagi então tomou 3 melocotones. Isso aí, melocotones significa pêssegos. Pêssegos, o pêssego, verdade. Sim, verdade. Então, o Izanagi tomou aí 3 pêssegos de uma árvore que tinha crescido naquele lugar. Então, ele golpeou aí com eles os seus perseguidores que fugiram. Então, você vê que o pêssego tinha algum tipo de força aí que conseguia expelir esses monstros. E interessante que eu vi que alguns templos budistas, se não me engano, usam a imagem do pêssego, né? Muito foda isso, cara. Os caras trazem a história até hoje. Hein? Exato. Então o Izanagi ele conseguiu escapar. E com isso ele bloqueou essa passagem aí com uma gigantesca pedra entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. Então ele falou, poxa, vou ter que dar um jeito aqui, fechar essa passagem. Então ele foi meio que um Eren da sua época. Referências. Pegou essa? Eu mais ou menos. É porque eu não assisti ainda o Shingeki no Kyojin, cara. Então não entendo tem muito. Tem episódio que o Eren ele pega uma puta de uma... Ele se transforma em titã, né? Ele pega uma puta de uma pedra lá pra tampar um buraco lá. Nisso eu vi.
que eles se transformam em titãs, mas eu nunca parei pra ver esse anime, cara. Ah, porra, assiste, cara. Primeira temporada é perfeita, mano. O bagulho é foda. É, muito da falaram hora. que depois vai estragando, né, cara? Vai ficando ruim, né? Mas a primeira temporada vale a pena. Mas Então vou depois ver só como pela tudo, primeira né? temporada e não vou ver o final, foda-se. Não, aí você lê o mangá, pronto. Aí vai pro Pode mangá ser direto. também. Então aí o Izanami, ela surge ameaçadoramente aí à frente dele, cruzando os seus olhares aí pela última vez. Parece uma cena de filme, cara. Eu tô imaginando a cena aqui. Exato. Então, a deusa ameaça ele aí e diz assim que se ele continuar a comportar-se deste modo aí, ela estrangularia e faria morrer aí em um único dia 1000 homens em sua terra. Ao que o Izanagi retruca e, porra, um argumento foda. Ele diz assim que em troca dos 1000, ele faria mais 1500 homens. Exato. Né? Daria vida a mais 1500 homens. Então, Izanami mataria 1000. Ele falou, beleza, você mata 1000, mas eu faço nascer 1500. E aí, moga essa conta aí, safado. Então, sendo considerada aí essas palavras uma alusão ao ciclo de vida e morte da própria humanidade. Exatamente. Enquanto vai morrendo gente, vai nascendo gente. Exatamente. Isso mesmo. Culpa da Izanagi e do Izanami, que tem morrendo gente no mundo hoje. Aí, ó, culpem eles. Agora, Ronin, eu vou precisar de um pouco da tua ajuda, porque você falou que estudou sobre o Amaterasu e Susanoo, né? E Sim, eu vi bastante. o que acontece? No meu roteiro só vai até certo ponto. Depois eu vou falar só o que eu sei de cabeça. Entendeu? Eu também. Aí, no caso, se eu tiver errado em alguma coisa, se eu tiver esquecido em alguma coisa, você me corrige. Porque vai chegar um ponto aqui que eu vou falar só as coisas de cabeça mesmo. Enfim. Sim. O que acontece? Depois que o Izanagi, então, sai do Yomi, né? Do mundo dos mortos, ele se sente imundo por causa do seu contato com os mortos. Então ele... Poxa, cara, tava naquela terra lá cheia de feminazes, é melhor eu me lavar aqui daquele monte de cuspe. Aí agora vai tomar um banho. E ele vai fazer um misogi, que é uma cerimônia shintoísta de purificação pra ele se lavar, então, pra ficar suave. Enquanto ele tava se banhando lá no rio Ahakihara, em Tachibana no Ono, né, que é o país lá deles, as suas vestes, ele jogou as vestes dele no solo, né, jogou camisa, jogou kimono. E de tudo que ele jogava, saíam deuses, cara, de novo. Então ele jogava a camisa, virava um deus, jogava um kimono, virava um deus. E aí, saíam, inclusive, deuses do bem e do mal nessa presepada aí. E no último ato de purificação, ele começou a lavar, então, os olhos. E aí, o que acontece? Nasceram 3 deuses na hora que ele tá lavando lá. Do seu olho esquerdo nasceu Amaterasu, do seu olho direito nasceu Tsukuyomi, e do seu nariz nasceu então aquela cidade onde teve um massacre na escola, Susanoo. Orgulhoso com o nascimento dos seus 3 filhos, os 3 deuses então foram chamados de Mihashira no Uso no Miko, que significaria os seus 3 filhos ilustres. E aí o Izanagi, então, dividiu o seu reino entre eles. O que acontece, então? Para comandar o Sol, ficou a Amaterasu. E aí ela começou a habitar do reino dos céus. Para comandar a Lua, foi o Tsukuyomi. Tornou-se, então, o deus da noite. E para controlar os mares, ele, então, ordenou Susanoo para comandar os oceanos. E aí o que acontece? Depois que ele terminou essa sua criação, ele ficou de boa e ele então parte para a ilha Araji, onde ele foi viver lá totalmente recluso. Mas antes disso, o que acontece? É o seguinte, o céu tava de boa lá com a Amaterasu, a lua tava de boa lá com o Tsukuyomi, mas o mar, meu amigo, o mar, os oceanos, tava um negócio brabo. Por que acontece? Susanoo, ele era um cara meio especial, né? Vamos dizer assim. Ele é um deus meio problemático. Um deus até parecido meio com Naruto, né? Que é aquele deus presepeiro que fica pintando estátua, fica zoando geral. E o que acontece? O mar, os oceanos, eles estavam muito revoltos. Tava tendo muitas ondas, muitas tempestades. E existiam até lugares onde o mar tava secando, né? Perto das montanhas, o mar tava secando.
Aí o Izanagi pensou, pô, o que tá acontecendo, cara? Então ele foi procurar o Susanoo e viu ele lá chorando intensamente. E no que ele tava chorando, as águas estavam entrando de volta nele, né? E aí o mar tava secando por causa disso, e tava tendo toda aquela confusão. Aí o Izanagi perguntou, pô, meu filho, por que você tá chorando, cara? Ah, pai, mas o que acontece é que eu tô com muita saudade da minha mãe, porque eu nunca conheci da minha mãe, na verdade, né? Vários deuses aí tiveram uma infância, mas eu só fui criado aí por pai solo, né? Infelizmente eu não conheci a minha mãe, eu tô com muita vontade de visitar a minha mãe. Onde é que a minha mãe tá? Aí o Izanagi falou, olha, a sua mãe agora atualmente está lá no Yomi, lá no mundo dos mortos, mas eu não aconselho você a ir lá. Não aconselho de jeito nenhum, isso vai dar merda, sua mãe não é uma boa pessoa, sua mãe é uma feminista do caralho, eu tô te dando uma criação de macho aqui, se você for lá, você vai ver que o negócio não vai dar certo. Ela vai começar a querer falar que você pode escolher ser tanto deusa quanto deus, e aí esse negócio aí não vai ficar legal pra tua cabeça, então é melhor você ficar aqui com a gente mesmo, quietinho, que vai dar bom. Mas aí o Susanoo, não, porque eu quero ver minha mãe, que eu quero conhecer minha mãe. Aí o Izanagi falou assim, então tá bom, moleque sojado do caralho, já que tu quer ver tua mãe, já que tu quer ser viadinho, então sai fora do meu reino então, porra. Então o Izanagi então, base total, o Izanagi então pegou e expulsou Susanoo então do reino da terra. E aí o Susanoo partiu pra buscar a mãe dele. Mas o que acontece? Antes dele buscar a mãe dele, ele queria se despedir da Amaterasu, que era a irmã zona dele, a irmã que ele gostava muito. E aí, o Izanagi, então, que era o paizão, foi embora, né? Voltou para o seu monte lá, para sua ilha. E o Susanoo partiu para encontrar a Amaterasu. Aí o que acontece? Quando o Susanoo vai atrás da Amaterasu, ele já vai chegando lá, a Amaterasu vê ele de longe, lá no Reino dos Céus. Aí, vixe, lá vem o Susanoo, caraca. O Susanoo é meio esquisito, cara, não... Parece que levou um tombo quando caiu, quando era criança. O maluco tem umas ideias erradas. Não tô muito afim de encarar ele, não. Então eu tava chegando no Susanoo pra encontrar a Amaterasu então começa a se armar, cheio de armas, flechas, lanças, um exército esperando ele. Aí o Susanoo, poxa, cara, eu tô chegando aqui pra te cumprimentar, pra te dar um abraço, você botando essas flechas aí na minha direção, toda armada aí. O que tá acontecendo aí? Não quero conversa com você, não. Você virou um filho ovelha negra. O pai falou aí que você tretou aí, quer ver nossa mãe, aquela desgarrada. Então, não, aqui você não vai entrar, não. Aí o Susanoo falou assim, cara, eu tenho boas intenções. Só vim aí te dar um abraço só pra me despedir. Depois que me despedir, eu vou embora, cara. Vou ficar tranquilo. Aí a Amaterasu assim, como é que eu vou saber que as suas intenções realmente são boas, né? Aí o Susanoo falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um jogo pra descobrir se as minhas intenções são boas ou não. Cada um dá um dos seus maiores tesouros. Susanoo entrega uma espada pra Amaterasu e a Amaterasu entrega então um colar dela lá, um colar muito precioso pra o Susanoo. A Amaterasu então pega a espada do Susanoo e quebra em 3 partes, mastiga e cospe. E do cuspe da Amaterasu saem mais 3 deuses, né? Como sempre, né? Nada novo por aqui, né? Uhum. Susanoo então faz a mesma coisa, pega o colar da Amaterasu, come o colar e mastiga, só que dessa vez quando ele cospe o colar, saem ao invés de 3 deuses igual a Amaterasu, saem 5 deusas. E por saírem deusas mulheres, prova pra Amaterasu que as intenções dele são puras, porque, né, é mulher, né, na teoria. Claro. O que deveria... A gente vai entender que essa foi uma das piores uma das piores decisões que a Amaterasu vai tomar. Então, a partir desse momento dá pra ver que não dá pra confiar em Kuie, cara, porque cuspiu, aí saíram 5 deusas do cuspe do Susanoo. Aí a Amaterasu então vê, bom, se você cuspiu, saiu Kuie, então se saiu Kuie é de boa, então entra aqui no meu reino. Puro. Isso é puro, né? Vamos ver a pureza aí do Susanoo. Aí a Amaterasu então permite que o Susanoo entre no reino dos céus. E nisso, meu amigo, ele começa então a tocar o terror. Porque o Susanoo, por ele ser um deus, né? Que é de água,
Ele começa a andar pelas plantações, aí ele começa a inundar tudo, as plantas morrem, as plantações são alagadas, são destruídas. Por ele também ser um deus de água, ele desidrata vários campos férteis, né? Então, solos que eram férteis acabam ficando realmente desidratados. O Susanoo, então, com um bom filha da puta, ele começa a cagar, ele defeca e ele pega as suas fezes e joga nos templos sagrados. Então, o maluco era Didi muito... Allen. Como é que é? O Amaterasu é o Didi Allen da época. Amaterasu não, Susanoo, não? Susanoo, desculpa. Conhece o Didi Allen? Didi Allen não conheço não, quem é? Era um maluco que ele era cantor de rock e os shows dele, ele cagava na mão, tacava sei. Sei quem é, pô, sei quem é. Pode crer. Doideira. Cara, o que acontece? O Susanoo começa a fazer um monte de arte, todo mundo vai reclamar para Amaterasu, e a Amaterasu começa a passar por... Não, calma, gente, ele acabou de... Ele tá só, assim, um pouco desiludido, né? Porque ele não tem a mãe dele, ele é uma vítima da sociedade. Coitadinho dele. Cara, ele não tem muita escolha, não tem mãe, o pai abandonou ele, então, coitado. Só que aí, o que acontece? Ele continuou fazendo merda. Só que a gota d'água foi quando o Susanoo pegou uma vaca, literalmente uma vaca, do nada, e só de zoeira jogou a vaca pro alto. No que a vaca cai, a vaca cai literalmente dentro de uma casa onde as cuié estavam confeccionando kimono, né? Estavam lá fazendo uns kimono de boa, aí a vaca literalmente cai do nada. Você imagina a cena dessa, você tá lá. Aquele comercial da Nescau se tornou real. Caralho, literalmente bicho. Cai a porra de uma vaca merda, e mata as mulheres todinho que estavam lá confeccionando. Cara, são coisas que só acontecem na mitologia japonesa. Puta merda, cara. Puta merda, mano. Aí o Amaterasu, ao invés de ela se responsabilizar pela merda que o Susanoo tava fazendo, né? O que ela vai fazer? Ela literalmente fica igual uma borderline. Ai, gente, é tudo culpa minha. Eu sou uma pessoa horrível. Eu sou uma pessoa horrível. Ai, é tudo culpa minha, eu não tenho controle sobre o meu irmão. Pá, e se esconde em uma caverna. E aí, todo mundo que tava lá curtindo o solzão lá da Amaterasu fica no fucking escuro, porque a Amaterasu era a deusa do sol. Então, sem a Amaterasu não tinha sol. Então, ela, igual uma borderline, fica lá escondida. Cara, é muito coisa de borderline, aquela coisa assim, ai, a culpa é minha, a culpa é minha, ele começou, coitado, nossa, todo mundo me odeia, ai, minha vida é uma merda, minha vida é um lixo, tal. Ela vai lá e se esconde na caverna. Todo mundo fica no sol, fica sem o sol. Inclusive, é isso que o pessoal dá, né, como uma interpretação para o eclipse, que é quando a Amaterasu se esconde na caverna, quando ela tá tristinha, aí isso significa o eclipse. Sim. Mas aí, cara, você quer fazer algum comentário? Pode falar, cara. Não, e pra fazer um sentido a mais com o que você falou do eclipse, ela colocou uma puta de uma pedra, né? Pra exatamente. Mais ela, no caso. Pra ninguém mais encher a porra do saco dela, cara. Que dá essa interpretação do eclipse solar. Que no caso ela é o próprio sol, digamos. Então ela exatamente. Na frente. Muito interessante isso daí também. Assim como o Susanoo, ele é a personificação do oceano, por isso que por onde ele passa ele destrói. A Amaterasu, ela é a personificação do sol, ela é a luz, enquanto né? O Tsukuyomi só dorme. O Tsukuyomi não faz nada. O cara é esquecido. O ouvinte aí tá totalmente pensando, pô, vocês vão falar do Tsukuyomi, não? Não, porque o Tsukuyomi não tem história, tá ligado? O Tsukuyomi acabou, cara. Tá lá dormindo, tá ligado? Tsukuyomi, cara, coitado. Cara, é o baladeiro. Deve estar nas baladinhas. Deve estar criando, deve estar tomando conta de uma casa de banhos no Japão com as prostitutas lá. De fato. Ou comandando uma casa de pachinko, né? Como um bom e velho japonês. Foi contratado pela NASA, né? Talvez, né? Será o Tsukuyomi aí um extraterrestre? Pois é. Bom. Ó o momento chapéu de alumínio. Sempre tem que ter. Pois é. Bom, o que acontece? A galera fica puta com a Amaterasu porque tem que tirar ela da caverna, né? Tem que sair da caverna, né? Até o Platão tentou tirar ela da caverna, mas não deu certo. Brincadeira, essa piadinha merda.
Bom, Referência. referências. Aí o que acontece? O deus da sabedoria, então, tentou fazer um plano. Vamos fazer o seguinte: como é que a gente vai fazer pra tirar a Amaterasu da caverna? Vamos fazer uma puta de uma festa. Uma festa bem animada. Vamos trazer a Nicki Minaj, vamos trazer todo mundo aí que tá fazendo sucesso aí hoje em dia. Vamos trazer o... Como é que é o nome daquele cara que tá fazendo um puto sucesso? O cara do Malvadão é o... Só tá... Xamã, vamos trazer o Xamã. Fazer uma puta de uma festa. Cara, é por isso que eu falo, mano, que essa porra de mitologia japonesa é muito caso de família, é muito real, tá ligado? Tipo, dá pra você trazer pra sua realidade, é por isso que eu entendo que as pessoas gostam, mano. Porque, cara, sim. Tipo, não, vamos fazer uma puta de uma festa aí, que com isso ela vai, opa, uma festona aí, será que vai ter... Exato. Será que vai ter um milionário nessa festa? Diretor da Rede Globo? Exatamente. Inclusive, dizem as más línguas até que a Dua Lipa também tava nessa festa aí, cara. Brincadeira. Vamos lá. Agora o ouvinte fã-clube da Dua Lipa vai ficar puto comigo. Vamos lá. Pois é. Aí o que acontece? Nessa festa, trouxeram também uma deusa que é Amano Uzumi. Amano Uzumi, ela é uma deusa que dançava pra caralho, era uma deusa da arte, né? Então ela saía lá dançando. Inclusive, o que os caras falam é que a Amano Uzumi dançava tanto, mas tanto, que a roupa dela começava a sair sozinha, né? Bota entre aspas aí, sozinha. Eu não compro essa ideia que era sozinha, não. Acho que ela fazia de propósito mesmo. Ela Será ficava ela mãe do striptease? Ah, com certeza, com certeza. Aí a Amano Uzumi ficava dançando lá, rebolando até o chão, aí saía uma peitola, aí dançava mais, saía outra. E os caras, caraca, maluco, bom demais. Tomara que a Amaterasu não saia tão cedo. Os caras ficavam putos, pô, se a Amaterasu sair agora vai estragar o show, cara. Isso me fez lembrar se ela não é a causadora. Lembra daquela dança da morte? Acho que foi na Alemanha, na época Dança da medieval. morte. As pessoas dançaram até a morte. Tipo, uma pessoa começou a dançar. Sim. Será ela a causadora disso? Capaz, cara. Oi, falando, pô, daria um podcast interessante também, ó. Da Dança da Morte? Depois você me manda direitinho que eu tô mais ou menos por fora. Cara, aí a Amano Uzumi dançava e ficava praticamente nua. E aí o que os caras ficavam gritando lá? Eles fizeram a festa em frente à caverna da Amaterasu, né? Eles ficavam gritando, nossa, tem uma deusa aqui. Puta merda, que deusa gostosa, que deusa bonita. Nossa, Amaterasu, porra. Ela senta numa cadeira, puxa um balde d'água, a água cai nela. Porra, cara. Nossa. A galera fica pagando pau aí pra Amaterasu. A Amaterasu tem aqueles peitos caídos, chata pra caralho. Ninguém aguenta a Amaterasu. Porra, que Amaterasu o quê, rapaz? O negócio é a Amano Uzumi. A Amano Uzumi, sim, a deusa foda, cara. Sim. Aí a Amaterasu, escutando lá na caverna, falou assim, tem uma deusa que tá recebendo mais atenção do que eu, a borderline depressiva. Mexendo, mano, uma deusa com ego, cara. Uma deusa com ego. Puta que pariu, bicho. Cacete, viu, mano? Será? Vocês tinham que estar aqui me adulando pra sair, não fazendo festinha aí com outra deusa, não, cara. Cadê? Não. Aí pegou, a Amaterasu então abriu um pouquinho a pedra, olhou pra ver o que tava acontecendo. Depois ela abriu mais um pouco. Aí nisso, na hora que os caras viram que ela tava abrindo a pedra, correu então o deus da força. Na hora ele correu, pegou a pedra, jogou a pedra longe. E outro deus que tinha um poder lá... Outro deus, né? Porque tem deus pra caralho, não dá pra você decorar o nome dos deuses. Esse aí era o Kratos. Só devia ser o Kratos mesmo, né, cara? Então chegou lá, pegou a pedra, mandou longe. Ah, não, o que jogou com certeza foi o Kratos. E aí, depois que ele jogou a pedra, ele puxou esse deus da força, né? Puxou a Amaterasu pra fora da caverna e o outro deus selou, então, a entrada da caverna, impossibilitando a Amaterasu de voltar. E aí, então, a Amaterasu sai... E aí geral se encontra com ela e fala assim, Amaterasu, não era culpa sua. A culpa é do Susanoo, aquele peste, cara. Você não precisa ficar aí culpada, achando que todos os problemas aí do mundo celestial é por causa de você, não, minha filha. Começaram a adular, né? Inflaram o ego dela. E aí ela falou assim,
É verdade, a culpa é do Susanoo mesmo, né? Machista do Susanoo, machista não passarão. Aí... Passou. Passou, mas passou, né? Pois é. Ai, exatamente. E aí, então, a Amaterasu expulsa Susanoo do Reino Celestial. E o Susanoo, então, começa a vagar, então, pela Terra. Nisso vai entrar agora a saga do Susanoo. É outra história. A gente pode continuar essa história em outro programa. Mas até aqui, Ronin, o que você tem pra comentar? Fala alguma coisa que eu deixei de comentar. Pode acrescentar o que você quiser, cara. Não, pior que a gente tá com a mesma informação. Eu também... Tudo que você falou, ficou perfeitinho, isso mesmo. Aí, então de boa. Que nem o Caverna falou... pra gente não se alongar tanto, porque a história é muito, muito longa. Ainda tem a parte que o Susanoo, ele enfrenta o Yamato no Orochi com os barris de álcool, que é uma estratégia que ele fez. Porque ele chegou numa vila, se não me engano, e se apaixonou por uma mulher. Ele olhou a mulher, pô, muito bonita e tal. Só que aí a vila tava sendo controlada pelo Yamato no Orochi. Então o cara falou, beleza, eu te dou a mão da minha filha, mas você faz isso pra mim? Você mata o Yamato no Orochi? Então ele vai lá, faz os planos dos barris. Também tem a história do Okoninushi, que foi o primeiro imperador do Japão, que ele... Sim. Ele foi o cara que casou com uma das filhas do Susanoo, porque ele é o 8º descendente do Susanoo. Então, ele era o sogrão aí. E aí, então, o Inokonushi passa por umas provas lá, que a primeira é a sala com as cobras. Então, aí ele passa por essa prova. A segunda prova é a sala... Essa história é boa demais, Ronin. Puta merda, é muito boa. Foda. Então, o terceiro episódio aí vai vir muito bom. Aí, como eu disse, né, a segunda sala é das abelhas, das centopeias. A terceira prova é a prova do arco e flecha, que o Susanoo tá com arco e flecha no meio de um... Ô, viado, para de dar spoiler, cara. Não entrega o ouro, não. Deixa pra falar no... Pra atiçar. Mas é isso aí, ouvinte. Pô, é umas histórias muito foda, então a gente encerra por aqui, por enquanto, e depois a gente traz o restante aí. Muito foda. Sem mais nada a acrescentar. Show de bola, então. É isso aí, ouvinte. A gente fez, então, a introdução da história do começo do Japão. Então, o Japão foi criado a partir da sassaricagem do Izanagi e da Izanami. E depois disso só vai ter várias sagas aí de personagens épicos do Japão, que é muito interessante também. E eu espero que vocês estejam gostando do quadro de mitologias. É um quadro que eu particularmente adoro fazer, porque é um assunto que eu gosto demais da mitologia, cara. É isso aí. Então, próximo episódio, você quer trazer o do Okoninushi ou então trazer lá do Shinigami, Kodama e Gashadokuro? A gente pode trazer outros yokais, a gente pode intercalar, né? Yokais e depois traz mais a história dos deuses, entendeu? Então, tranquilo. Então, o próximo episódio, então, ouvinte, será do Shinigami, Gashadokuro e Kodamas. Muito foda. Isso aí, só que a gente não vai falar de Miguel não, tá? Quando falar de Kodama é outro assunto, tá? Verdade. Calmem lá, ouvintes, seguidores do próprio caminho. Bom, eu só quero lembrar mais uma vez, eu tinha que ter feito esse recado no começo do podcast, mas mais uma vez a gente tem que lembrar que o Investigações ele não acabou. Ele tá acontecendo no canal do Homem das Cavernas sob o nome de SOS. A gente já postou mais um serial killer, que é o do Ricardo Ramirez. A gente também vai postar semana que vem outro assassino, que é o Luca Magnotta, né? O assassino do Jun Lee. E a gente vai trazer vários outros serial killers, então não se preocupem. O Investigações ele não acabou. Ele continua no Nome das Cavernas. O link da playlist do SOS vai estar na descrição desse podcast. Então... vocês que gostam do Investigações, por favor, nos deem essa moral de ir lá no canal e curtir o nosso programa de crimes lá, que tá bem bacana, tá bom? Modéstia à parte, a gente tá fazendo um trabalho bem legal. Não, o pessoal tá acompanhando, tô gostando. Pô, o Chad Ramirez lá, o recorde mais visto do SOS lá, pô, muito foda, da hora demais. Então é isso aí, ouvinte, acompanha o canal Homem das Cavernas. Tá com bastante conteúdo lá. Ronin também tem muitos programas bons lá também. Você que gosta do Ronin, não se esqueça de ir lá no canal e ver os programas do Ronin. Ronin Fragmentado, Ronin Pistola lá com um monte de coisa. Tem tem o Minigameiros também.
Tem o programa que vai estrear também dos diretores, né? A história. Inclusive, você que gosta de cultura japonesa, o primeiro a estrear o quadro dos diretores justamente é o Akira Kurosawa. Então, você já vai ter mais da mitologia japonesa. Mitologia não, né? Sacanagem, mas mais da cultura japonesa. Sim. E, modéstia à parte, tá ficando muito bom, porque a gente tá fazendo em formato de documentário. Então é como se fosse um documentário mesmo, e já gravamos 3 episódios já. O primeiro é do Kurosawa, os outros 2 vou deixar na incógnita aí. Mas é isso, ouvinte, acompanha lá, muito bom. Tem também os programas aí do Caverna, o Caverna Gamecast. Tem o Estado Crítico, que é o nosso cabo-chefe. Exato. Então, inclusive, já fazendo a propaganda aí, agora, o próximo, meus caros amigos, é com o Hernani Chan, né? O nosso querido Hernani aí vai fazer o Estado Crítico de Minas Gerais. O Estado Crítico de Minas Gerais vai ser com o Hernani. Promete ser um dos melhores, se não o melhor. Então acompanhe que vai ser do caralho. Vamos zoar bastante o Caipira Hernani lá com o seu estado de origem. Então é isso, meus queridos. Um bom começo de semana pra vocês. A gente vai postar agora no domingo. Um abraço e até a próxima. Falou.